Interação mesênquima-epitélio. Durante o desenvolvimento embrionário de vários órgãos, ocorre uma influência indutora mútua entre o epitélio e o tecido conjuntivo. O desenvolvimento dos dentes é um exemplo característico desse fenômeno. O tecido conjuntivo é um fator determinante para o desenvolvimento normal do germe dentário, enquanto, por outro lado, os epitélios do esmalte exercem uma influência definida sobre o desenvolvimento dos componentes mesenquimais do dente. Tem sido sugerido que a diferenciação tecidual no organismo adulto pode ser influenciada por fatores ambientais. A pele e as mucosas, por exemplo, com frequência apresentam queratinização aumentada e hiperplasia do epitélio em áreas expostas à estimulação mecânica. Assim, os tecidos parecem adaptar-se aos estímulos ambientais. A existência de epitélio queratinizado na mucosa mastigatória é considerada uma adaptação à irritação mecânica produzida pela mastigação. Todavia, as pesquisas já demonstraram que os aspectos característicos do epitélio em tais áreas são geneticamente determinados. Algumas observações pertinentes são relatadas nas figuras seguintes. Figura 1.48. Figura 1.49 área, em um macaco, onde a gengiva, G, e a mucosa alveolar M foram transpostas por um procedimento cirúrgico. A mucosa alveolar está colocada em contato íntimo com os dentes, enquanto a gengiva está posicionada na área da mucosa alveolar. Figura 1.50 mesma área, como vista na figura 1.49, 4 meses depois. A gengiva, G, manteve seus aspectos morfológicos característicos de mucosa mastigatória, a despeito do fato de ter se tornado móvel sobre o osso subjacente, como ocorre com a mucosa alveolar M. Uma zona estreita de gengiva queratinizada nova, NG, do inglês, New Keratinized Gingiva, foi formada entre a mucosa alveolar e os dentes. Figura 1.51 corte histológico através da gengiva transplantada vista na figura 1.50. Visto que não há fibras elásticas no tecido conjuntivo da gengiva, G, mas são numerosas, setas pequenas, no tecido conjuntivo da mucosa alveolar M, o tecido transplantado pode ser prontamente identificado. O epitélio que reveste o tecido gengival transplantado mostra uma camada bem definida de queratina na superfície, entre as pontas de seta, e a configuração da interface epitélio-tecido conjuntivo, e cristas epiteliais e papilas de tecido conjuntivo, é semelhante àquela da gengiva normal não transplantada. Assim, o tecido gengival localizado heterotopicamente manteve sua especificidade original. Essa observação demonstra que as características da gengiva são geneticamente determinadas em vez de representarem uma adaptação funcional aos estímulos ambientais. Figura 1.52 corte histológico feito na porção coronal da área de transplante mostrado na figura 1. O tecido gengival em contato íntimo com os dentes, como se vê na figura 1.49, após a regeneração, uma zona estreita de gengiva queratinizada. NG, desenvolveu-se coronalmente a mucosa alveolar transplantada, ver figura 1.50. Essa zona de nova gengiva, NG, vista na parte superior do corte histológico, é revestida por epitélio queratinizado e o tecido conjuntivo não contém fibras elásticas coradas em roxo. Além disso, é importante notar que a junção entre o epitélio queratinizado e o não queratinizado, pontas de seta, corresponde exatamente à junção entre os tecidos conjuntivos elástico e inelástico, setas pequenas. O tecido conjuntivo da nova gengiva regenerou a partir do tecido conjuntivo da área supraalveolar e do ligamento periodontal, e separou o dente do transplante da mucosa alveolar AM ver figura 1. É provável que o epitélio de revestimento da nova gengiva tenha migrado do epitélio adjacente da mucosa alveolar. Isso indica que é o tecido conjuntivo que determina a qualidade do epitélio. Figura 1.49. Figura 1.50. Figura 1.51. Figura 1.52. Figura 1.53 Desenho esquemático do desenvolvimento da nova e estreita zona de gengiva queratinizada, NG, vista nas figuras 1.50 e 1.52. Radicular, seta, e separou o transplante da mucosa alveolar AM de seu contato original com a superfície dentária. Figura 1.53b As células epiteliais migraram do transplante de mucosa alveolar AM para o tecido conjuntivo gengival recém-formado, NG. Desse modo, a gengiva neoformada ficou recoberta por epitélio queratinizado, KE, do inglês, Keratinized Epithelium, oriundo do epitélio não queratinizado da mucosa alveolar AM. Isso significa que o tecido conjuntivo gengival recém-formado possui a capacidade de induzir alterações na diferenciação do epitélio proveniente da mucosa alveolar.
Este epitélio, que em geral não é queratinizado, parece se diferenciar em epitélio queratinizado em virtude de estímulos provenientes do tecido conjuntivo gengival recém-formado, transplante gengival, GT, do inglês, gingival transplante. Figura 1.54 Uma parte de tecido conjuntivo gengival, G, e de tecido conjuntivo da mucosa alveolar M que, após um transplante, cicatrizou em áreas da ferida na mucosa alveolar. A epitelialização desses transplantes só pode ocorrer por meio de migração das células epiteliais a partir da mucosa alveolar circundante. Figura 1.55 Tecido conjuntivo gengival transplantado, G, após reepitelialização. Essa parte de tecido alcançou aspecto semelhante ao da gengiva normal, o que indica que esse tecido conjuntivo agora está recoberto por epitélio queratinizado. O tecido conjuntivo transplantado da mucosa alveolar AM está coberto por epitélio não queratinizado e tem o mesmo aspecto da mucosa alveolar circundante. Figura 1.53. Bolinha. Bolinha. Figura 1.54. Figura 1.55. Figura 1.56 Dois cortes histológicos através da área do tecido conjuntivo gengival transplantado. O corte mostrado na figura 1.56 foi corado para fibras elásticas, setas. O tecido do meio, sem fibras elásticas, é o tecido conjuntivo gengival transplantado, G. A figura 1.56b mostra um corte adjacente corado por hematoxilina e eosina. Comparando-se a figura 1.56a com a B, pode-se notar que o tecido conjuntivo gengival transplantado está revestido por epitélio queratinizado, entre as pontas de seta. A interface epitélio-tecido conjuntivo tem a mesma trajetória ondulada, e projeções epiteliais e papilas de tecido conjuntivo, observada na gengiva normal. As fotomicrografias mostradas na figura 1.56c ilustram, em um aumento maior, a zona entre a mucosa alveolar AM e o tecido conjuntivo gengival transplantado, G. Observe a nítida correlação entre o epitélio queratinizado, seta, e o tecido conjuntivo inelástico, pontas de seta, e entre o epitélio não queratinizado e o tecido conjuntivo elástico. O estabelecimento dessa correlação próxima durante a cicatrização implica que o tecido conjuntivo gengival transplantado possui a capacidade de modificar a diferenciação das células epiteliais, conforme foi sugerido anteriormente, figura 1.53. Embora inicialmente fossem não queratinizadas, as células do epitélio da mucosa alveolar passaram a sê-lo. Isso significa que a especificidade do epitélio gengival é determinada por fatores genéticos inerentes ao tecido conjuntivo